Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira, quinta de preparação para o duelo de sábado contra o Pouso Alegre. O Cruzeiro que hoje apresenta Bruno Rodrigues, apresenta o goleiro Matheus Cunha. O treinamento será pela manhã na Toca da Raposa 2. Bruno Rodrigues já estará no sábado em Pouso Alegre. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quinta-feira de treinamento pela manhã. E no início da tarde, a apresentação de reforços. O Cruzeiro vai apresentar, em entrevista coletiva, o goleiro Matheus Cunha e também o atacante Bruno Rodrigues. O Matheus Cunha, ele seria apresentado naquela semana de estreia na temporada, acabou se lesionando. Logo no começo ali, jogaria diante do Pouso Alegre. Desde então, passou por cirurgia, se recuperou muito bem, foi totalmente liberado, treinando com o grupo e por isso vai ser apresentado também nesta quinta-feira. O Bruno Rodrigues chegou recentemente, passou por todos os testes físicos, avaliação, exames médicos, a resposta muito boa, assinou contrato até o final de dezembro. Claro que tem ali uma questão de reforço muscular, que isso é sempre importante para quem está voltando de uma grave lesão no joelho, por mais que desde o Palmeiras no ano passado, por volta ali de agosto, setembro, o Bruno Rodrigues retornou e não mais sentiu, então isso é um ponto positivo, mas claro, o Cruzeiro vai trabalhar aí para que o atleta se sinta cada vez mais confiante para jogar futebol, que é o que ele sabe fazer. O Bruno Rodrigues, que vai ter o nome publicado no BID até esta sexta-feira e com isso ganha condição de jogo. Até bom a gente saber nesta entrevista de apresentação se ele já se coloca à disposição do técnico Tite para o jogo de sábado em Pouso Alegre. O Cruzeiro com 2 treinos. Hoje o técnico Tite deve começar a montar o time. Vamos ver em relação à equipe que enfrentou a URT, o que ele pode fazer aí de alteração. Ali ele deu uma mesclada na equipe. Por exemplo, o William jogou na lateral direita, o Vidalba retornou, o Lucas Romero só atuou um tempo, e mesmo assim porque o Mateuzinho, o Matheus Henrique, foi expulso, o Lucas Silva retornou entre os titulares, o Christian ficou no banco, o Arroio jogou. Então vamos aguardar, tem 2 dias aí o técnico Tite, ele que recebeu boas notícias do departamento médico, os atacantes Kenji e Neisser Villarreal trabalhando normalmente com o elenco, recuperados aí depois de darem um susto na semana passada, precisaram fazer exame de imagem e tudo, mas a recuperação foi mais do que positiva e os jogadores voltaram a ficar à disposição. Vamos ver se nesta apresentação hoje teremos alguma palavra da diretoria em termos de mercado. A janela fecha no dia 3 de março e se o Cruzeiro ainda busca alguma condição para reforçar o elenco neste início de temporada. Chegamos então, Pouso Alegre e Cruzeiro. Vocês conseguem pensar hoje num time titular do Cruzeiro para esse jogo sem muito drama? É fácil? Pensariam em alternar jogadores pensando no duelo contra o Corinthians, que é só na quarta, né? A gente joga sábado, domingo, segunda, terça. Acho que dá para recuperar os titulares. Acho que dá para recuperar os titulares, mas assim, eu espero que o Cruzeiro consiga se impor num nível que seja possível o quanto antes você tirar atletas para descansar. E aí até dar mais ritmo para alguns outros jogadores. Porque o compromisso mais importante do Cruzeiro é contra o Corinthians. É o Campeonato Brasileiro. Isso aí, enquanto o Cruzeiro não se firmar mesmo no Campeonato Brasileiro, não dá para a gente não ficar preocupado. E aí para esse confronto contra o Pouso Alegre, acho que o ideal é que o Cruzeiro consiga gerir esses minutos. E para gerir esses minutos, eu acho que dá para iniciar com os titulares, olhando para o prazo ali que vai ter de descanso. Mas eu espero que a comissão consiga montar uma estratégia que proporcione ao Cruzeiro... não gosto da palavra tranquilidade, porque tranquilidade no futebol às vezes soa um pouco como soberba, né? Mas que consiga proporcionar ao Cruzeiro uma construção o quanto antes de um bom resultado, para que aí você possa preservar seus jogadores. E um ponto que me chama muita atenção e que vai condicionar muito a minha análise.
tempo para descansar esses jogadores a gente está tendo, até o confronto contra o Pouso Alegre. Espero que a gente possa observar uma postura diferente, possa observar um Cruzeiro melhor. Não é o cenário ideal, não são ali 10, 20 dias de descanso, mas é um descanso, levando em conta que a gente tinha nos jogos para trás. Então, acho que dá para o Cruzeiro entrar com os titulares, mas eu espero que em algum momento seja possível dar uma mesclada nesse grupo. Tem gente que não pode fazer 90 minutos, assim. O Caio não pode fazer 90. Eu vou dizer que o Gerson não pode fazer 90. O Gerson tem tido uma sequência importantíssima e ele tem que jogar, né? Porque, assim, o time do Cruzeiro tá numa situação que se você não coloca os seus melhores jogadores, coletivamente, como é um time ainda frágil, né? Que depende das individualidades, você tem que contar com todo mundo. Mas é um cara que não pode fazer 90 minutos. O Romero é um que a gente tem que ficar atento também. Não sei se dá pra fazer 90. Então não é começar com eles no banco. Eu entendo que eles podem começar como titulares, mas é preciso ter essa gestão de minutos e assim, o Vidalba tem que ser titular. O Vidalba é uma situação diferente, ele precisa de ritmo de jogo e pra mim qualquer coisa diferente disso seria um erro da comissão técnica. Qualquer sinalização de que não, na verdade é o João Marcelo que vai. Eu vou com o João Marcelo. Pra mim seria um erro, então torço muito pra que não cometam esse erro. Que deem ao Vidalba a oportunidade dele readquirir o seu melhor ritmo de jogo, porque em condições ele é titular dessa equipe. Amanhã a gente faz aquela escalação mais caprichada no campinho aqui, né, com mais informações também e tudo mais, mas concordo muito com esse ponto da Rafa ali, de que na zaga nós temos uma dupla, né, assim, e a gente tem que lembrar o quanto o Vidalba consegue potencializar o Fabrício também, porque o Fabrício Bruno teve um início de temporada ruim, né? Questionável, cometendo falhas que a gente não está acostumado a ver. Tudo é culpa do João Marcelo? Não é que tudo seja culpa do João Marcelo, nem do Jonathan Jesus, tá? Mas acho que a gente tem que entender que o encaixe da dupla Vidalba e Fabrício Bruno, ele foi muito bom e oferece um pouco mais de segurança ali. A gente viu o Kaique jogando um pouco mais tranquilo. Lá na lateral direita, a gente tem um ponto que é Fagner ou William. O último jogo foi o William. Talvez essa partida sendo novamente fora de casa pesa um pouco mais, e eu insisto nessa situação porque o William foi bastante vaiado nos últimos jogos do Mineirão. Vocês acham que a torcida pode ser que mantenha essa postura de uma cobrança maior para um atleta? Porque assim, me parece, tá? Opinião minha, o William hoje ele é um jogador melhor que o Fagner, mas é um jogador que tem seus problemas. Eu acho que no início das partidas, vamos pegar que Cruzeiro e Corinthians, o William iniciando como titular. Eu acho que vai começar o jogo, o torcedor não vai tecer nenhum tipo de crítica ali ao William, no sentido de vaia, de xingamento. A depender do que aconteça no decorrer do jogo, acho que ele é o alvo, assim, primário do torcedor. Então eu concordo com você, se for para colocar o William para iniciar, até para que, numa tentativa de que ele possa ali readquirir a sua confiança, o bom desempenho, o ideal seria nos confrontos fora de casa, mas assim, entendendo também que o torcedor do interior, a gente viu, né, Rafa? A gente estava aqui, teve ali uma vaia direcionada ao Tite. Nada impede esse torcedor de direcionar isso também para alguns atletas. Então, esse cuidado tem que ser tomado. E aí, caramba, só um contraponto, entendo, tá? Quando você fala de enxergar o William como um jogador melhor que o Fagner. Confesso que hoje, para mim, os dois estão assim, no mesmo nível. Baixo. Competição. O que o Fagner apresentou não me agradou. É que o William participou diretamente de 2 erros, digamos assim, num jogo de Campeonato Brasileiro. Mas o Fagner participou de um erro assim que ele não poderia cometer num jogo contra um adversário de uma exigência muito menor, que é o Democrata. Em outros jogos também não teve um bom desempenho. Contra o Botafogo foi uma lástima. Então acho que os dois hoje estão no mesmo nível, mas num nível assim baixo, uma régua bem baixa. E esse é um dos nossos problemas, né? Porque a gente tem dito aqui, existem problemas que são do Adenor e existem problemas que são individuais dos nossos jogadores. Nós temos alguns atletas apresentando um nível técnico muito baixo. E aí é uma questão que eles precisam ser recuperados. Passa pela comissão técnica, mas passa por eles individualmente também. O William é um atleta, Caramujo, que desde a temporada passada o torcedor tem uma certa impaciência com ele. Ele e o Wanderson eram os principais alvos do torcedor em 2025, isso falando do momento em que o time estava bem
e momentos em que eles, inclusive, faziam boas partidas, às vezes bastava um errinho aqui e ali para que o torcedor voltasse a atenção e o canhão das críticas a esses atletas. Então, o William já convive com isso desde a temporada passada, começou mal 2026, comete erros assim muito importantes contra o Curitiba e, acima de tudo, tem uma postura no momento de ser substituído que é assim, indesculpável. Não dá para um atleta adulto, maduro, experiente como é o William ter uma postura como aquela aí. Ele traz, assim, ele justifica totalmente as vaias e as críticas. Eu acho que ele foi muito mal e aquilo ali me incomodou demais, porque é um diz de comportamento e de mentalidade. Acho que ali ele não pensou no Cruzeiro, ele pensou em si. E ele vai precisar recuperar o seu espaço e a confiança do torcedor. Eu acho que ele não pensou em nada, viu, Rafa? Porque, assim, até quando você pensa em si, né, senso de autopreservação, você tá sendo vaiado, você sai correndo, né? Tipo assim, eu quero sair desse ambiente hostil. Tipo, eu não sai de cena o quanto antes, exatamente, né? Vou pro banco ali, que ninguém me vê mais. Pois é. Não entendi legal, não gostei da postura. Agora, a forma dele recuperar o seu espaço e a confiança do torcedor é muito simples, jogando bola. O William é um excelente lateral, gente. Sempre foi. Analisem os laterais direitos atuando no futebol brasileiro. Não é simples de achar um bom lateral. E o William, ele tem potencial para ser top 3 aí do futebol brasileiro. Mas só que para isso ele vai precisar jogar muito mais do que ele tá jogando. Concentrado do início ao fim. E tomando muitos cuidados defensivos, porque ele tem tido deficiências defensivas e tem prejudicado de certa forma recorrente a equipe do Cruzeiro com erros. Assim, é um grande jogador, mas precisa mostrar isso nessa temporada. Assim como o Fagner. O Fagner fez uma temporada 2025 muito boa com a camisa do Cruzeiro. Em algum momento, ele ganha no campo a vaga de titular. Inclusive, esse jogo que você citou aí contra o São Paulo. Ele é um dos atletas que entra em campo ali e que é uma mudança que o Leonardo Jardim faz em relação ao time que ele vinha tentando encaixar. Então, o Fagner também precisa demonstrar muito mais do que está demonstrando. A gente tem hoje uma disputa de baixíssimo nível na lateral direita e eu esperava outra coisa. Eu esperava uma disputa de alto nível. Não sei quem vai, tá? Não sei quem vai jogar, porque hoje ninguém se credencia a ser o titular. É muito mais... É aquela coisa. Quando um entra, você sente saudade do que tá no banco. E vice-versa. Isso aí é sinal de que ninguém tá bem. E o Cauã, que acaba que, assim... Teve poucos minutos, né? Teve mais oportunidades no Campeonato Mineiro. E aí no Brasileiro tem a questão da lesão, né? Ele não joga ele não entra contra o Botafogo. Não joga contra o Coritiba, e aí, antes do jogo contra o América, ele acaba tendo a lesão na sexta-feira. E a gente pedia ele nesse jogo, né? Pedia. A gente gostaria de ver o Cauã. É um menino ainda, tem algumas deficiências no seu jogo, é natural, né? Um atleta que está evoluindo, mas o torcedor quer ver esse fato novo. Quando a gente vê o torcedor pedindo o Cauã Moraes, não é porque o torcedor acha que o Cauã Moraes vai chegar e assim... o Cruzeiro vai ter ali um Cafu. Não, mas é porque o Cauã Moraes talvez faça algo diferente do que os dois estão fazendo, que hoje o que Fagner e o William têm feito é muito pouco. E não é o que a gente esperava, como a Rafa disse, né? A gente esperava uma disputa mais equilibrada num nível um pouco mais alto. É isso, meus amigos. Inclusive, eu tava lembrando de um momento, tava vendo os gols do Bruno Rodrigues pelo Cruzeiro, e a entidade lateral William de capacete de Peter Cech, eu acho que se faz necessário no momento, porque o William de capacete estava jogando muita bola. Então, William, coloca o capacete. Ele capacete. estava de capacete naquele jogo contra o Fluminense? Não, contra o Fluminense não. Mas eu lembro que o clássico contra o Atlético, ele jogou um tempão, né? Porque ele tomou uma pancada na cabeça ali. William, às vezes é isso que tá faltando. Tenta. Deve ser. Joga um joguinho de capacete, só pra gente ver o que acontece ali. Mal não vai fazer, né, cara? Testa. Vai que dá bom. Vai que o cara, às vezes, ajuda a concentrar, né? Às vezes ajuda. Do Cruzeiro, que hoje vai apresentar o atacante Bruno Rodrigues e também o goleiro Matheus Cunha. Vou começar com as informações do Bruno Rodrigues, porque o jogador passou por exames médicos, testes físicos. Ontem o Cruzeiro anunciou a contratação de maneira oficial, fica no Clube Celeste até o fim do ano e depois o Cruzeiro pode adquirir em definitivo o Bruno Rodrigues. Contou muito essa boa relação da Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, com o Pedrinho. Conversaram muito a respeito dessa negociação e aí
o Bruno Rodrigues mostrando muita humildade. Estivemos no aeroporto fazendo esse registro aqui na Itatiaia e o jogador falando que agora ele precisa muito do Cruzeiro. Estava um pouco escanteado no Palmeiras e agora pode ser opção ofensiva na equipe estrelada. Vamos perguntar para ele sobre como é que tá a parte física, tudo isso, mas o jogador então passou nos exames, tá tudo certo, contrato assinado com o Cruzeirão. Vou falar também sobre o Matheus Cunha, que vai ser apresentado hoje, porque ontem foi uma das boas notícias do Cruzeiro, na Toca da Raposa participando normalmente da atividade com o Robertinho, com o João Paulo Lacerda, com o técnico Tite, ele que está recuperado de uma lesão que ele teve no joelho, uma intervenção cirúrgica também, todo o acompanhamento feito na Toca da Raposa, e o Matheus Cunha agora pode ser o goleiro imediato do Cássio. Tem uma experiência legal, uma bagagem legal, especialmente veio do Flamengo, o Matheus Cunha. Deixa eu trazer um recado para você da CVC. Quer viajar para Semana Santa? Você vai viajar com o pacote da CVC no 984068025. 984068025 é a CVC do Castelo, é a CVC do Via Brasil, é a CVC Del Rey e a CVC do Jaraguá. A CVC Castelo, ela fica na Miguel Perrella, então é Ouro Preto, mas todo mundo conheceu a primeira unidade que foi no Castelo, não tem erro. A equipe do meu amigo Gustavo vai te atender e você vai viajar com a sua família, vai viajar para o Nordeste, vai viajar com a CVC. Sobre Kaique Kenji, foi a boa notícia. Como antecipávamos aqui na Itatiaia, o jogador não teve uma lesão importante, apesar de levar uma entrada muito forte do Yuri no jogo do Mirassol, treinou normalmente com os companheiros e o Neiser Villarreal tinha sido apenas um pisão no pé. Eles devem viajar para Pouso Alegre, duelo de sábado às 18h30 contra o Pousão. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!